Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um seminário do Laboratório de Bioinformática e Modelagem Molecular. Essa série de seminários foi pensada em estudarmos histórias de sucesso em fármacos que já estão lançados no mercado. E o capítulo de hoje vai falar sobre Medicinal Chemistry Case History, Discovery of the Hydroorotate Dehydrogenase Inhibitor, GSM-265, as an antimalarial drug candidate. Essa série de seminários foi pensada no capítulo do livro, que está relacionada à descoberta e desenvolvimento de fármacos, especificamente no capítulo 8, falando sobre essas histórias de sucesso, nos case stories. Então, Neto, bom seminário para você, e no final nós voltamos aqui para o nosso momento de perguntas e respostas. Então, pessoal, primeiramente, eu sou o Neto, e a gente vai estar apresentando aí, como o professor falou, esse caso de bem-sucedido na história, que é sobre a descoberta ali do inibidor do hidrorato da desidrogenase, que é o DSM-265, como candidato a um medicamento antimalárico. Então, para a gente começar, a gente vai falar um pouco sobre o que é a malária como problema de saúde pública e algumas coisas sobre ela ao decorrer da apresentação, para a gente entender como esse estudo foi feito, onde ele se encaixa em algumas coisas que a gente faz no laboratório, e a importância dele e algumas coisas que a gente pode aplicar aí nas nossas técnicas, no nosso dia a dia, né, nossa rotina no laboratório. Então, a gente vê que os dados globais é que a malária ela atinge 3,2 bilhões de pessoas em cerca de 97 países, e 244 milhões de casos novos foram estimados lá no ano de 2015. Hoje, eu não observei como é que está esse dado atualmente, mas malária ainda continua sendo um problema muito grande em países endêmicos, como ali alguns países do continente africano e países aqui na região tropical. Aí a gente fala, né, da África subsaariana, que 90% de 438 mil óbitos na África, lá no ano de 2005, foram responsáveis por isso, e principalmente afeta crianças ali menores de 5 anos. O ciclo de transmissão da malária, ela está aí, como a gente pode observar na imagem, começa com a fêmea do mosquito, infectando ali o ser humano, vai liberar o esporozigoto, que vai para o fígado, depois ele vai ter uma outra infecção ali bacteriana proveniente do ciclo dela, que vai acabar afetando a hemácia, e também a pessoa ela vai contribuir para o ciclo de infecção, e aí continuando, né? Que o vetor ele vai ser, como eu falei, o mosquito fêmea, ele vai ter a fase ali no fígado, fase sanguínea. Na fase do fígado ele vai infectar as células hepáticas e vai se multiplicar, e aí ele vai degenerar o fígado, só que de uma forma diferente, por exemplo, da cirrose, e a pessoa ganha muitos problemas no fígado. E a fase sanguínea dela, que são quando os merozoítos invadem os glóbulos vermelhos, levando a febre, calafrio e possíveis ali complicações que podem levar a pessoa a óbito. E esse ciclo acontece também com a transmissão de volta do mosquito para as próximas picadas, né? E aí ele continua assim, infectando cada vez mais pessoas. A espécie causadora, elas são 4 espécies principais, que é a Plasmodium falciparum, a Plasmodium vivax, a Plasmodium ovale e a Plasmodium malariae, que algumas delas têm no Brasil, outras não. A maioria dos casos ela é responsável pela Plasmodium falciparum. A espécie mais frequente no Brasil é a vivax. Não se tem relatos até o momento do estudo dessa variante do mosquito aqui no Brasil. E aqui o parasita, né? Qual é o desafio para o controle e o tratamento da malária? Aí que começam as coisas a ficarem interessantes aí para o que a gente estuda no laboratório, porque dá para casar com alguns estudos que a gente faz. Primeiro, existem alguns medicamentos que são históricos, como a quinina, a cloroquina e a pirimetina, que perderam a eficácia ali devido à resistência do parasita.
Aí tem as terapias que são usadas com artemisinas, que é o tratamento padrão hoje. Mas o que são essas artemisinas? Elas serão ali, basicamente, combinações medicamentosas que vão ter derivados de artemisina, que é uma, se eu não me engano, e aí o professor depois pode me corrigir se eu estiver errado, mas é uma planta que ela atua contra a malária também. Ela tem princípio ativo que afeta o parasita. Essas combinações elas são feitas porque elas tornam o medicamento mais eficaz e também porque ela reduz o tempo de ação contra o medicamento. Então, combinar ela com fármacos que têm a duração longa e usar os derivados de artemisina, que vão ter uma ação rápida, pode fazer o tratamento ser melhor. E a resistência desse parasita, ele tem a ver com a mutação KELCH13, que está ligada à resistência ali, aumentando o progresso dele nos últimos anos. Os desafios no tratamento, existem alguns, que, primeiro, é o problema de controle, que incluem tratamentos ali combinados e uso de mosqueteiro, né, para tratar ali como inseticidas, e também as vacinas. Aí existem duas vacinas, que é a RTSS e a S01, que vai oferecer uma proteção limitada, de curta duração. Então, a gente ainda não tem uma vacina que é plenamente eficaz. E aí que vem a descoberta de novos antimaláricos, que foi iniciada pela Malaria Eradication Research Agenda, que é chamada também de Malera, e que vem o grupo aí que a gente estudou, pegou os ligantes aí, que está no meu TCC, inclusive, que é a da MMV, que é da Pandemic Box, que tem, dentre várias doenças, eles trabalham com a malária. E aí ele tem como objetivo descobrir quais são os perfis ideais de medicamentos para abordar o tratamento das pessoas. Não, o tratamento da malária, né? Ele trabalha com essa Target Candidate Profiles, que é o TCP, se eu não me engano é isso a tradução, que são ali as listas ali basicamente de requisitos que vão existir, né? Que, por exemplo, ele prevê alguns cenários. Um exemplo, a gente tem aqui 4 candidatos, que é tipo redução da infecção ali inicial, no caso ali que são usados, por exemplo, os derivados de artemisina, quando a pessoa já tem infectado ali por um tempo, que aí a gente tem as aminoquinolinas, quando a pessoa ela já está no estado ali de transmissão ali, que é para prevenir a transmissão do vírus para outra pessoa, que tem a primaquina, e também quando a proteção de longo período, né? Que aí a gente tem alguns medicamentos que a gente tem, por exemplo, o atavoquina, que é o procanil, e o mefloquina. Então, a MMV, que é a Malarian Venture, que é o Medicine for Malarian Venture, ela estabelece que são esses 4 perfis como atributos necessários ali para um tratamento. E nisso aí, eles tentam também, além do perfil ideal, achar também ali coisas que sejam seguras, que tenham um custo-benefício que sejam melhor do que o que já existe hoje, que a administração dele seja rápida e que combata também a resistência que o parasita tem aos medicamentos. Esses perfis de candidatos, eles, para um novo medicamento, ele deve seguir atividades, no caso, grande espectro, que ele consiga afetar a fase sanguínea, a fase hepática, também a fase sexual, que no caso seria o bloqueio da transmissão ali do parasita, e de preferência que fosse uma dose única, porque facilitaria o tratamento. Quais são os desafios que existem nisso daí? As combinações que tem duração similar, e no caso eles devem conter moléculas ali com tempo de ação sejam compatíveis para evitar resistência, porque senão o parasita ele se torna resistente ao medicamento e aí você perdeu tempo, basicamente. E os compostos testes, né, que são os peróxidos sintéticos com um período de meia-vida que seja longa. E aí a gente tem o espironidolona, que vai agir ali na ATPase 4 do parasita, e a imidazolopiderazina,
e outro medicamento que é a triazoloprimidina. Aí a gente vê que no teste, nos estudos, né, eles tentaram fazer a biossíntese das pirimidinas por meio dessa estrutura que eu não lembro agora, o DHODH, que foi o alvo terapêutico que eles usaram nesse estudo, que eles tinham como alvo ali as funções celulares, que eram essencial para a síntese de DNA e RNA, a rota para obter o plasmídio, que apenas uma síntese nova, que o parasita é vulnerável, a inibição dessa via, no caso, sem inibir essa via, o parasita ele pode morrer. Aí aqui é o dihidrorato desidrogenase, que foi a enzima que foi usada, que catalisa a contravenção de dihidrorato em ácido orótico, que é uma etapa crucial ali para a síntese das pirimidinas, localizada na mitocôndria e depende da coenzima Q, que é a chamada COQ. E aí existe uma relação entre o tratamento contra o Plasmodium no corpo humano, né? Que os humanos eles utilizam tanto a síntese de novo quanto o salvamento das pirimidinas, quanto a do Plasmodium depende exclusivamente da síntese do novo. Então, torna mais sensível ainda a inibição do dihidrorato desidrogenase. Né? Aqui a gente vê mais ou menos o ciclo dela, da pirimidina, né, como é que ela funcionaria no corpo, contra a enzima COQ que é necessário para a infecção da malária, que aí vai ter, primeiro, que ela é uma enzima mitocondrial, ou seja, ela vai estar ali dentro da parte da membrana, ou seja, intracelular, e vai estar ali em interação com a mitocôndria e alguns outros sítios catalíticos, e essa enzima, ela faz parte de um ciclo de diversas outras enzimas que é importante para o ciclo aí, que se você inibir, você consegue ser eficiente na inibição do parasita invasor. A validação dessa enzima como alvo terapêutico antimalário foi, primeiro, porque ele é importantíssimo ali para o ciclo do parasita, e ele é bem específico, né? Além de específico, porque o parasita ele vai depender disso daí para sobreviver. Aí tem os precedentes ali de inibidor, que são alguns que já são conhecidos, como a luflunomida, que são usados ali para tratamentos de doenças autoimunes, que já indica ali uma viabilidade no sentido dele ser drogável, né, druggable, ou seja, ela já tem ali estruturas que permitem aquela interação no ciclo. E você também tem evidência de seletividade para o estudo com inibidores humanos, que mostram uma faixa, ou uma baixa faixa eficácia, né, uma baixa eficácia contra a enzima do fosfaro, sugerindo ali que inibidores seletivos de plasmódio podem ser desenvolvidos ainda. Aí você tem os desafios e os avanços nessa descoberta, que os estudos estruturais, eles diferenciam a ligação entre a enzima humana e a do plasmódio, que reforça essa seletividade, então existe uma preferência, e os alvos terapêuticos, que é um alvo promissor no sentido de que, uma vez que ele é inibido, você consegue levar o parasita à morte e aí pelo menos diminuir a infecção da pessoa, né? Dando uma qualidade de vida melhor para ela. Aí a gente vem o medicamento que foi escolhido no final do estudo e a gente vai falar um pouco sobre ele, que foi a descoberta do inibidor DSM-265, que ele ele entrou no estudo ali como objetivo de ser um inibidor seletivo para a desidrogenase ali do plasmodium. Passou por uma triagem de 220 mil compostos, utilizando ali alguns softwares. Software não, ele utilizou ali ensaios, né, colimétricos. E o resultado dele foi que ele teve um IC50 de 600 nanomolar. E aí o que seria, para a gente começar a interpretar esses dados aqui que são importantes, né? O IC50, ele mede a concentração do medicamento necessária para inibir pelo menos 50%
de atividade do alvo. No caso ali, nesse caso, como a gente está num processo que é importantíssimo para o parasita, então você vai ver ali como é que aquele ciclo do parasita ele vai se desenvolver em experimentos de laboratório. Isso daí ajuda a medir, por exemplo, a potência do medicamento e quanto existe uma relação, né? Que quanto menor, se eu não me engano, o IC50, mais potente aquele medicamento tende a ser. A gente vai ver que vai chegar mais à frente, eu não vou falar o valor agora, mas ele usou uma dose bem baixa desse medicamento, para o estudo que mostrou uma certa eficácia muito boa, né? E aí a gente vê também que a série além do C50 dele, a série de triazolopriminas, que no caso essa linha de moléculas aí que são classificadas como DSM, ela se destaca na seletividade do Plasmodium, da deshidrogenase do Plasmodium, e a baixa atividade contra a enzima que é parecida dentro do corpo humano. Então, aqui a gente já vê um dado interessante, que você encontra um grupo de estruturas químicas e medicamentos que conseguem interagir apenas com a enzima do alvo e que não afeta nenhum processo humano e que você precisa de pouco para ter um impacto importante no estudo. Então, isso daqui já é um dado bom, tanto que a gente vai ver mais à frente que houveram outras moléculas dessa linha da DSM que foram consideradas possíveis bons medicamentos contra a malária também, até a gente chegar na conclusão do porquê o 265 que foi escolhido. Primeiro, foi porque o DSM-1 ele se mostrou ser um inibidor, ele teve uma atividade muito boa, no caso do mecanismo de ação, ele inibe essa seletividade da hidrogenase do falciparum, que valida estudos genéticos, ou seja, você já tem aí uma noção de que estruturas parecidas com essas tendem a ter atividades parecidas, a efetividade contra, porque ela não afeta a humana, como eu falei antes, e análise estrutural, que são compostos semelhantes quando se ligam e tem uma conformação ali que não ser específica. A flexibilidade dela, a conformacional, vai ter alguns resíduos que são bem importantes, e entre eles vai ter esse resíduo aí, que é o F188, que vai permitir diversos tipos de interação química ali, provando que o docking ali dentro e o quanto as moléculas são drogáveis ali é alta, tanto que ela vai tender a ter um bom número de ligações, tanto de hidrogênio quanto ligações lipídicas. E o mecanismo dele de bloqueio, ele bloqueia a reoxidação do cofator, competindo ali com a COX e garantindo a inibição eficaz. A relação estrutura-atividade, que é o SAR, e aí a questão de farmacocinética, né, sobre o ligante. Esse ligante aí é o DSM-1. Eu espero que eu não tenha errado, porque tem muitas estruturas que são parecidas. Então, se eu errei, galera, me perdoem. Mas aí tem a estrutura dela. Qual os problemas que foram identificados nesse tipo de estudo? Primeiro, foi a baixa estabilidade metabólica nos microssomos hepáticos. A indução enzimática, reduzindo a exposição plasmática após doses repetidas, ou seja, quando você dá uma dose, ela vai ter um efeito, a segunda dose ela vai tender a ter menos efeito do que a primeira. Soluções que foram testadas para isso daí. A substituição do naftilo por anilhas com diferentes grupos substituintes e sintetizados e testados 39 compostos, resultando na DSM-74. Ou seja, a partir dessa estrutura aí, foram geradas 39 estruturas com alguns grupos diferentes e pequenas alterações, seguindo aquela regra, né? Estruturas parecidas tenderão a ter atividades parecidas. E aí, o resultado inicial dela foi a DSM-74, que se mostrou ali com a melhor estabilidade ali, metabólica e uma boa biodisponibilidade na via oral. E a limitação dela é que não era curativo em modelos de infecção por outros mosquitos, né? Então, aí você já via que existia
ela era eficaz por um lado, mas por outro ela não era tão eficaz assim. Ela passou por algumas otimizações e para aumentar a estabilidade dela, que foi a exploração e substituição do núcleo de triazoloprimina, pirimidina e testes no núcleo amidazol. Aí foram novos candidatos que começaram a aparecer, como o DSM 161 e o 190, que se mostraram já melhor em estabilidade e potência, mas ainda abaixo dos requisitos clínicos ideais. Então, o que é que a gente observa aqui? A gente saiu do DSM-1, que foi um candidato importante, que mostrou ali uma alta eficácia, principalmente por afetar apenas o parasita e não o humano. Depois, devido a algumas questões de potência e farmacocinéticas dela, propriedades da molécula, a gente achou o DSM-74. O DSM-74 se mostrou eficaz por um lado, mas não se mostrou eficaz por outro. E aí, novos estudos, novas mudanças conformacionais foram feitas e chegamos no DSM 161 e 190, que já se mostraram ser melhor do que o DSM 74, mas ainda assim ele não batia os requisitos que os pesquisadores queriam no estudo e não chegou a ser o pré-clínico ideal. Então, apesar dos resultados promissores, ele não era suficiente, embora ele tivesse mostrado ali potência e requisitos como um pré-clínico ideal, né? Então, novos estudos foram feitos ainda com essas estruturas a fim de achar a estrutura ideal. Entre ele foi determinar a estrutura por meio de raio-x para ter otimização. E aí os insights ali para melhoria. E não, galera, isso daqui eu não peguei no chat GPT aí, para quem tá achando. Insight é uma palavra que ele cita no artigo em algumas partes, e isso daí eu só fiz copiar. A estrutura por raio-x, ela identificou ali o canal do falciparum, da enzima do falciparum, permitindo aumentar a afinidade de ligação, o desenvolvimento ali de moléculas que foram análogas, no caso foram criados 83 análogos, modificando o segundo carbono do grupo CF3, CF2, CH3, e o DSM 265 foi o mais promissor a partir desse estudo, e a confirmação da estrutura por meio de raio-x, que confirmaram interações e validaram ali o design da molécula. Então aqui a gente já vê a importância do estudo computacional, né? Porque você projetou qual seria o design ali mais ou menos ideal. Tendo ali o formato do sítio, tendo ali, sabendo quais aminoácidos serão importantes para esse tipo de interação, tendo noção ali de como o ciclo vai funcionar intra e extracelular. Então, aí, eles já conseguiram criar a ideia ali de qual seria o fármaco ideal e tentaram desenvolver a estrutura mais próximo dessa, até que eles chegaram na DSM 265. E aí tem a seleção dela, que ela foi escolhida como candidato principal, devido à seletividade contra humanos, ou seja, ela não interagia com a enzima humana, né, no estudo em vivo, mas ela agia com bastante eficácia com a enzima do parasita. E aí existiam outros também que tiveram essa capacidade, foi a DSM 267 e a DSM 338, e aqui a gente pode olhar nessa parte os dados dela, dados de solubilidade cinética, concentração, e aqui a gente vê mais ou menos a ordem dele, como ele ficou. Onde ele começou, pelo DSM-1, DSM-74, 161, 190, aí depois 330, 331, que ele fala brevemente no estudo, que também tinham propriedades interessantes, mas aí eles focam no estudo dessas três para decidir qual seria a que iria para os testes clínicos, que aí, no caso, ficou entre a 338, a 267 e a 265. E por que a 265 ela foi escolhida? Primeiro, pela síntese dela, que era mais fácil de fazer. Aí você tem a estrutura dela, o nome, não vou falar esse nome, que é gigante. Depois as etapas dela, que é a reação de
aminobadina e etil 3-oxobutanato, que gera intermediário da pirimidina, vai formar um anel triazolopyrimidina, a coloração do intermediário reativo, o acoplamento que vai acontecer nessa anilina para obter o DSM-5 e o controle de impurezas, que a impureza dele é que ele vai produzir também o DSM-430, que é controlado rigorosamente para manter sempre abaixo de 1%. Ou seja, aí a gente entra naquela questão da química orgânica, de que quando a gente faz alguma reação, e em medicamentos isso acontece, você gera estruturas parecidas com os subprodutos. E aí ele mantém um controle para tirar essa estrutura que não é de interesse para a via, sempre a um nível que não atrapalhe ali os testes clínicos. A escala de qualidade, ela foi usada pelo método adaptando a produção de larga escala, incluindo ali o material da GMP, e controlado ali por qualidade, por manter um alto padrão de pureza e controles rigorosos ali para atender os padrões ali que sejam industriais. A atividade enzimática dela, a seletividade, em mamíferos, então ela demonstrou, aqui que entra o dado que eu ia falar com vocês antes, eu não queria falar porque é melhor falar sobre ele agora, que foi o IC50 da DSM 2005. Lembrando, o IC50 é a concentração inibitória medida para ali aproximadamente 50%. Então, ela vai testar a concentração do medicamento para o quanto ela consegue inibir o mais próximo, mais de 50% em experimentos ali em vivo. E ela é feita porque existe uma relação inversamente proporcional. Quanto menos você, na teoria, né? Quanto menos você usar da concentração do medicamento e mais efetivo ele for, melhor ele é. E aí, no caso do IC50 dela, ela teve 0,01 miligrama por ml. Ou seja, significa que a cada 0,01 miligrama do medicamento em 1 ml de solução é suficiente ali para inibir cerca de 50% das atividades relacionadas ao parasita. Isso é um valor que é relativamente baixo, então ele indica uma eficácia muito grande. Mas ele não foi tão eficaz assim, ele foi menos eficaz, um pouco menos, com a variante ali do mosquito no Vivax. Ele continua mantendo a seletividade alta, sem inibir ali os processos humanos naturais do nosso corpo, nativos, e mostrou atividade mínima em roedores, no caso, ratos e cães, ou seja, ela tem baixa toxicidade. A gente pode interpretar isso dessa forma. A gente pode ver aqui nas estruturas a ligação dela com os grupos importantes que ela precisa ter para ter ligação de hidrogênio e ligações também hidrofílicas e hidrofóbicas, que vai mostrar ali que a seletividade é alta e o quanto esse medicamento ele tem interação dentro. Então aqui já é outra coisa que a gente pode fazer no nosso estudo, né, no laboratório, porque a gente consegue ver, a partir desse estudo, a importância de entender a estrutura do alvo que a gente está trabalhando, entender quais são as interações ali, ditas ali como ideais, esperadas, para a gente poder ver o quão drogável as moléculas que a gente está trabalhando elas podem ser e quais resultados a gente esperar. E aí, como isso já foi determinado, a gente pode ver aqui H135, R265, F227, F188, I263, I272, entre outros, indicam atividade importante que a gente deve observar sempre nos resultados das nossas pesquisas para saber se os ligantes realmente eles têm atividade ali que a gente está procurando para os nossos alvos de novos tratamentos. Atividade in vitro contra o parasita, o DSM-5, ele apresentou eficácia contra a falciparum na fase sanguínea, com o EC variando ali entre 0,0066 e 0,0041 miligramas por ml, efetivo contra cepas resistentes dos medicamentos. Mas o que é o EC50? O EC50, diferente do IC50,
ele já vai medir outra coisa, que é a concentração necessária para produzir o efeito desejado ali no, no nosso alvo terapêutico. Ou seja, tão importante quanto a gente saber o quanto ele inibe, é importante também a gente ter algum efeito que a gente espera que aconteça. Então, o IC50 ele mede a inibição em 50% e o IC50 mede o efeito positivo. Então, aí a gente pode ver que para você ter o efeito dela, ela também vai na casa ali dos miligramas, de 0,04. Então, ela é resistente e o parasita ele é sensível a esse tipo de medicamento. O mecanismo de ação ele vai envolver a inibição da dehidrogenase ali, confirmando linhagens resistentes e transgênica, não houve efeitos sinérgicos ou antagônicos com outros antimalários, ou seja, não houve uma interação medicamentosa ruim para a utilização dele. E a taxa de eliminação do parasita é média, que tem a ver também com números próximos encontrados por outros antimaláricos, mas com um clareamento ali de quase 100% após 80 horas diretas de exposição. E aí a gente tem o modelo que foi testado em camundongos, que é o modelo de estudo SCID em vivo, que o DSM-5 alcançou o ED90 em 3 miligramas por quilo por dia, atingindo a máxima eliminação do parasita com 13 miligramas por dia. E a consideração mínima de inibição do parasita, o MPC dele, foi estimado em 0,001 miligramas, aproximadamente. Ele achou ali o EC99, ou seja, a inibição de 99% em quase 3 miligramas, ali 0,003 miligramas por ml. Aí existe a atividade das outras fases do plasmódio, que o DSM-5 ele mostrou alta eficácia contra os esquizontes hepáticos, indicando ali o potencial também preventivo contra a malária, já que o fígado ali vai ser o primeiro lugar que o parasita vai atacar. Não tem atividade contra os gametócitos, então que ele se replica ali em metabolismo distintos, né, dependendo da fase parasitária que ele esteja. E mostrou atividade também contra os oocitos no mosquito, ou seja, ele pode impedir perdi a linha assim aqui, perdão. Ele pode impedir o mosquito de ser infectado pela malária e aí continuar o ciclo. Ou seja, ele pode, é possível que isso aconteça em alguns casos. O mecanismo de frequência e resistência, a resistência ela foi gerada in vitro, a concentração é de 3 a C50, mas não em níveis superiores a 8. O mecanismo inclui a implicação gênica e mutações pontuais desse gene aí, similar com o perfil de resistência encontrado antes. A frequência de resistência vai variar entre 10 a 5 e 10 a 7, indicando a necessidade de monitoramento cuidadoso, especialmente por uso combinado nas terapias, porque ele pode se tornar ineficaz com o passar do tempo. Então, esse é um dos problemas de se trabalhar com esse tipo de parasita. Os tratamentos eles tendem a não ser tão eficazes assim, por isso a necessidade de novos medicamentos. E as propriedades físico-químicas in vitro, né? O log-D elevado, 4, peso molecular 415, na área de superfície bipolar, 55 km², classificação como BCS classe 2, de alta permeabilidade e baixa solubilidade, alta permeabilidade nas células CaCO2 estáveis e sólidos, mais estáveis sob a luz solar em solução, alta ligação com proteína plasmática, ali, cerca de quase 100% ali, no plasma humano e no plasma animal. O metabolismo e a estabilidade molecular são estáveis e o principal metabolismo dele, com menor atividade, vai ser o DSM 450. O passionamento sangue plasmático abaixo de 0,7, especialmente em camundongos. A farmacocinética dela, em espécies preclínicas,
tem um período de meia-vida de 3 horas em camundongos, 12 horas em ratos e 45 horas em macacos. A formulação em dispersão sólida aumenta a solubilidade cerca de 20 vezes e a biodisponibilidade, administração com alimentos e duplica a biodisponibilidade dele em cães. Isso daqui, inclusive, é uma coisa que eu vou perguntar mais à frente, porque eu não entendi muito a relação desses gráficos, mas basicamente ele fala da previsão da dose farmacocinética em humanas, né, que a concentração do alvo seria de eficácia de 1 a 2 nanogramas por ml, que não está ligado, dose única de 250 miligramas, já contém níveis terapêuticos ali por 8 dias. E o modelo PBPK vai sugerir meia-vida em humanos, que vai variar de 60 horas até 141 horas, tendo a média em 104 horas. Ou seja, quando você toma uma dose dessa, você vai ter um medicamento no seu corpo por cerca de 104 horas, que daí aproximadamente 5 dias. A avaliação de segurança e importância do órgão molecular, os estudos ali foram pré-clínicos, foram testes feitos em camundongos e em cães, que mostraram uma boa tolerância nas significativas de toxicidade, a ausência de risco cardíaco em estudos que foram mais avançados, e as considerações para os humanos foi a alta ligação da proteína plasmática em humanos, que reduz a concentração não ligada, minimizando o risco cardíaco que foram observados no estudo in vitro. O resultado de toxicidade em espécies diferentes, os ratos apresentaram uma menor tolerância devido à baixa seletividade em comparação com os humanos, e os estudos de camundongo usaram testes de segurança. Né? A importância do conhecimento do alvo, a identificação do alvo, permitiu otimizar a segurança e a otimização dos riscos, ajudando para ajustar ali um modelo de teste por espécie. E a conclusão e perspectivas futuras desse medicamento é que o DSM-5 ele mostra características adequadas para que seja uma dose única e uso de quimioproteção dentro do tratamento para malária. E os estudos clínicos fase 2 e 3, naquela época, foram planejados para investigar o uso combinado com os compostos de ação que sejam mais rápidos. E aí é isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Ok, Neto, obrigado aí pela apresentação. A gente tem algumas perguntas aí, como de praxe, já no local das perguntas, né? Quem quiser também pode utilizar aqui o chat ou utilizar também o local o áudio, se precisar, para desenvolver algumas perguntas nesse contexto. Tem um material bastante interessante para a gente trazer alguns conceitos importantes para o nosso grupo de pesquisa, né? E aí veja se você consegue ter acesso à sessão de perguntas para a gente conseguir iniciar a discussão aqui nesse momento. Consigo sim. Deixa eu só ler as perguntas para ver a melhor ordem para responder. Estão me ouvindo? Pronto. Então, primeira pergunta aí de Pedro. O DSM-265 não atingiu os humanos em vivo? É isso mesmo? Pedro, o que observou no estudo, com vários ligantes aí desse grupo DSM, é que existia uma baixa interação com a enzima, que é parecida no corpo humano, mas uma alta seleção com a do plasmódio. E aí, à medida que os estudos foram feitos, a interação era muito baixa e não tinha, até que eles começaram a desenhar o estudo, a desenhar a estrutura que seria ideal para que atingisse todos os alvos pré-clínicos que eles queriam. E aí a DSM-265 não interagia com a enzima humana, que é parecida com a enzima do parasita. Então, é diferente, por exemplo, aí eu vou tocar já na TCTR, porque eu trabalho, que é um caso ali que dá para aplicar algumas coisas.
que a triple redutase, ela é muito parecida com se não me engano, duas enzimas que existem no corpo humano. E a dificuldade do tratamento é que os medicamentos que existem hoje, que não fazem uso da via da triple redutase, mas da outra via, elas seguem afetando o humano também. Nesse caso desse antimalárico, não. Nos ratos e nos humanos, eles tiveram uma seletividade bem direta no que se diz respeito a afetar o parasita, mas eles não tiveram em cães. Então, na enzima dos cães, ele apresentou certa toxicidade, mas nada grave para que impedisse o avanço do estudo. Não teve essa interação nos humanos e ela ficou apenas interagindo com a enzima do Plasmodium lá da malária. A segunda pergunta. Eu respondi sua pergunta? Porque agora você pode falar. Então, eu acredito que sim. Os critérios que foram empregados no desenvolvimento da DSM-1 para a DSM-74 e da DSM-74 para a DSM-265. Eu não lembro todos os que eles falam no artigo, mas eles falavam que tinha que ter uma seletividade importante, ter a seletividade com a enzima, que eram bem parecidas com a do humano e a do parasita, e eles começaram a desenvolver a estrutura ideal com base na atividade, pegando como alvo uma via metabólica que eles poderiam matar o parasita logo no início, porque é um parasita ultra resistente. Então, quanto mais cedo você parasse ele, melhor. Cadê? A via bioquímica aí, para seleção, ela é útil no desenvolvimento antimalárico? Sim, porque você precisa saber em que fase do parasita está a infecção e qual alvo você tem ali, o que é que está acontecendo no corpo da pessoa, para você ter um estudo eficaz e saber ali o que você está procurando. Então, quanto mais você conhecer da bioquímica metabólica envolvida nesse processo, vai te tornar mais preciso para você poder encontrar o medicamento ideal. E aí os itens listados para o desenvolvimento dos antimaláricos são sim úteis para achar o composto, né, ideal. E teríamos como aplicar isso no TCTR, sim, porque a gente já está fazendo isso, inclusive. A TCTR, ela não haviam tantos estudos antes dela como alvo terapêutico, e a TCTR, você inibindo a TCTR, você não vai estar afetando nenhum outro processo do corpo. Então, ao inibir a TCTR, você vai diminuir a resistência ao estresse oxidativo, e aí você pode fazer com que, por exemplo, a doença de Chagas ela seja tratada de uma forma mais eficaz. Ok, Acredito que eu Neto, respondi todas. vamos agora tentar avaliar essas perguntas aí, pensando agora mais no foco do seminário, que é o do estudo de grupo, que a gente trabalha tanto com a estrutura química, quanto aplicar alguns princípios, né, que o capítulo do livro traz aí para a gente, para o desenvolvimento. E aí eu queria justamente aplicar nesse primeiro ponto, na última pergunta, que é como que esses alvos, né, esses guidelines que eles colocaram aí para antimaláricos podem ser úteis para o desenvolvimento de fármacos. Essa informação é importante porque você vai estar restringindo algumas estruturas químicas e vai estar selecionando outras, aquelas que sejam mais otimizadas. No caso, ele chama isso na figura 1 do material, né, que são os TCPs, né? E como que esses TCPs, você falou que alguns já têm sido aplicados aí no seu estudo da TCTR, você tem como trazer alguns exemplos para a gente de como esses TCPs ou a adaptação desses protocolos já têm sido aplicados aí nos estudos ou podem ser aplicados no nosso estudo aqui dentro do laboratório, da parte de pesquisa? Eles podem ser aplicados observando todo o ciclo ali que envolve a infecção da TCTR,
no caso da doença de Chagas, né? E focando em como a TCTR ela atua em cada etapa. Porque achando o bom inibidor, aí entra aquela conversa que a gente teve com o professor lá do Amapá, da questão dos tratamentos associados. Porque uma vez que a gente consegue ter um ligante que vai ter o perfil para inibir a CTR e que existe um medicamento que atua por outra via, eles dois combinados podem ter um efeito significativo contra o alvo que a gente está trabalhando. Então, a definição desses grupos, tendo como base o momento em que a infecção está, qual alvo terapêutico a gente tem, que tipo de ligante a gente está procurando, estrutura. Porque uma coisa é a gente fazer um docking, por exemplo, de um grupo de medicamentos e eles terem pontuados ali uma atividade, e outra é a gente fazer o que, por exemplo, Adrian está fazendo na pesquisa dele, ele está procurando uma estrutura que tem características X. Então, quando a gente define essas características X e a gente começa a otimizar medicamentos sobre ela, eu acho que é uma linha interessante de trabalho, porque a gente aproxima mais ali do funil, né? De achar ligantes que tenham propriedades que sejam interessantes. Então, essas duas linhas aí de pensamento, eu acho que seriam interessantes a gente aplicar no nosso estudo. No caso específico, vamos pegar como exemplo aqui, por exemplo, o protocolo 1, né, o TCP1 aqui. Ele precisa, então, ele definiu como sendo algo que a sua estrutura química, ou sua micromolécula, no caso, o seu composto, tem um clearance rápido ou reduzido para diminuir logo a parasitemia, né? Como que você consegue pensar nesse conceito de ter uma molécula com clearance rápido para baixar a parasitemia? Você consegue extrair isso da estrutura química, esse resultado, por exemplo? Hoje não, porque eu nunca parei para fazer esse estudo, mas já era uma coisa que eu estava pensando em fazer no futuro, de comparar os docs que a gente tem feito para ver quais estruturas elas são parecidas e fazer uma análise, por exemplo, no surf para ver como é essa interação entre elas, as estruturas que são parecidas, e a gente focar no estudo pegando o início da infecção para impedir, por exemplo, que a TCTR torne a doença de Chagas uma doença que chega à fase crônica. Tá, mas aí no caso, perceba que ele está trabalhando com um conceito voltado para micromolécula, né? Você precisa, nesse exemplo que a gente está dando, dos 4 protocolos aí, ele está trabalhando o conceito que, ó, preciso que a minha micromolécula tenha um clearance rápido. Que característica físico-química, estrutural a gente tem que eu consiga selecionar moléculas que tenham esse clearance rápido? Estruturas pequenas. Seria um critério. Então, eu posso privilegiar, na hora que eu estiver selecionando moléculas dentro de um banco de dados, que vão ter muitas estruturas, aquelas que tenham menor volume, por exemplo. Então, isso já é um critério que eu já consigo restringir a minha análise química, e se eu for avançar aí para os outros exemplos, TCP2, TCP3, TCP4, eu consigo definir, a grosso modo, quais são os critérios que podem otimizar a minha seleção de compostos. Então, é só para a gente trazer essa discussão, porque são conceitos que estão aplicados aí no capítulo, mas que eu posso trazer para a minha realidade dentro do meu ambiente de pesquisa, e é isso que a gente espera que cada um que está acompanhando o seminário aqui consiga fazer dentro desse conceito. Aí, Uma avançando... outra coisa... perdão, professor. Eu só ia falar que, tipo, uma coisa interessante também que eu achei é quando a gente vai para o design a partir dos fragmentos. Porque quando ele encontrou a DSM-1, ele não necessariamente, sei lá, vamos pensar aqui na DSM-1 como fosse um resultado de Docker. Ele achou a DSM-1 lá no top 1, e aí, pô, não teve a interação que eu queria, mas no Docker apontou que sim. Ele pegou a mesma estrutura do top 1 e fez pequenas alterações em alguns grupos. Então, eu acho que isso daí é muito interessante, porque, inclusive, é o que a indústria farmacêutica faz hoje para criar antibióticos. Alguns artigos que eu já li no LinkedIn mesmo sobre essa linha de pensamento e de trabalho na dinâmica molecular. Seria interessante também a gente tentar aplicar no laboratório, porque, de repente, aquela estrutura não tem a ação que a gente esperava,
Mas se a gente botar um anel clorado, botar alguma aromatizade dela, botar alguma metila, alguma coisa, ela pode passar a se tornar um ligante muito bom. Isso já está em harmonia com a segunda pergunta, que seria os critérios que eles utilizaram para o desenvolvimento do DSM-1 até o DSM-74 e 265. E você já trouxe o conceito importante, que é a modificação estrutural. Perceba que neste capítulo especificamente, eles fazem a modificação estrutural pensando na melhora da atividade. Eu não sei se você apresentou aí, mas tem uma figura 3 no capítulo que mostra um resumo desse desenvolvimento do DSM-1 para o 74 até o 265, que é o final aí. Então, nesse contexto, essa figura 3 mostra para a gente justamente o que a gente tenta buscar na otimização da estrutura, que são as propriedades. E aí eu preciso ter um guia. O que é melhor para mim? A molécula mais potente? A molécula que interage melhor? A molécula que tem a melhor perfil farmacocinético? Dentro do nosso grupo de pesquisa, como a gente trabalha com a parte computacional, eu sempre tenho que seguir a racionalidade do que o programa de docking e a dinâmica está me mostrando. Então, sim, eu vou procurar aquela molécula mais potente. Mas, se você analisar aqui só a critério de construção e discussão, a mudança da DSM-1 para DSM-74, eu tenho uma redução na potência do composto, mesmo acrescentando uma estrutura que é um trifluorobenzila. Então, vou substituir o meu anel naftil por um derivado trifluorometila. Então, perceba que se eu seguir a lógica que é melhorar a potência, melhorar a potência, melhorar a potência, eu vou chegar até um valor que eu chego ótimo de potência e eu não consigo mais otimizar aquilo sem mexer na estrutura química da minha molécula. Então, quando eu penso no desenvolvimento de fármacos, que é o que a gente faz dentro do laboratório, eu preciso saber qual que é o limite de otimização ali. E os pesquisadores perceberam que a partir do DSM-1 eu não conseguia mais otimizar a molécula sem acrescentar novos grupos aí que dão origem aos derivados que foram até o 74, porque tiveram outros, no mínimo 73 aí mais no meio, e até chegar na 265. O que eu ia falar, que seria interessante ter uma relação entre a potência que você quer e a seletividade. Porque não adianta você ter um medicamento que ele é super potente, mas que ele não é tão preferível assim no sítio ativo da enzima. Então, esse equilíbrio aí tem que ter. Sim, quem dá esse equilíbrio é justamente o que a gente conhece dentro da nossa área de pesquisa, que é chamada relação estrutura-atividade, que vem do inglês Structure Activity Relationship, ou SAR, que a gente traduz dentro do jargão da química medicinal como a REA. Então, eu preciso correlacionar que modificação na estrutura melhorou a atividade, que modificação piorou a atividade. Então, essa correlação entre estrutura e atividade biológica é fundamental para eu conseguir racionalizar o processo de modificação. Em alguns casos, eu vou ter que perder um pouco de potência, um pouco de interação, no nosso caso, via docking, para que eu consiga ter um scaffold, uma estrutura química posteriormente melhorada. Mas tudo isso é explicado à racionalidade do processo. Como você trouxe aí, está no nosso slide aqui da apresentação, você percebe que mesmo o anel naftil do DSM-1 na estrutura superior, ele não consegue acessar uma região hidrofóbica que o derivado da DSM-265, que é um pentafluoro, né? Que ligado a um enxofre, uma estrutura química bem particular aí, consegue acessar. Então você consegue ter um ganho de potência pela modificação desse grupo, a priori reduzindo um anel aromático e adicionando aí acho que a geometria desse enxofre aí, com 6 ligações dá basicamente um tetraedro, né? Então você consegue, com essa geometria tetraédrica, ocupar esse sítio melhor, que é a parte de baixo da figura, representada em vermelho aqui, e mudando esse anel aromático aí. Não adiantava eu colocar substituição nesse anel,
grupos que dessem mais polaridade, mais acidez ou mais basicidade, porque eu já tinha chegado no limite de modificação com essa estrutura do protótipo e o DSM-1. Johnny, se você quiser usar o áudio aí para perguntar, fique à vontade também. Tranquilo, professor. Boa noite. Boa noite, Neto. Valeu, show de bola a apresentação. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Você fez um comentário quando teve a DSM 265 e teve mais outras 3 moléculas lá que tiveram critérios parecidos. E você fez um comentário que o critério para a escolha da 265 foi essa figura aí. Pronto. Que o critério da escolha da molécula para prosseguir com os testes da 265 foi a síntese facilitada, correto? Sim, um dos. Tá, é isso que eu ia te perguntar. Se teve algum outro critério, a não ser especificamente a síntese, entendeu? Ele fala da questão da síntese, no artigo ele fala da questão do IC50, a relação IC50 e AC50, que é a relação de massa que você vai ter para inibir e ter ação desejada no estudo, e também estrutural, porque a DSM 265 consegue atingir alguns locais para algumas interações que os outros dois não vão conseguir. Deixa eu voltar aqui na imagem aqui. Por exemplo, nessa região aqui. Então ele tinha feito o DOC das moléculas antes. Isso. Eles começaram a identificar isso até houve a parte computacional. Pronto, beleza. Então é isso que eu estou dizendo. Então a escolha não foi só a síntese, ele tinha um guia que foi um parâmetro de DOC anterior para ele fazer junto com a síntese a escolha. Aí, ok. Isso. Ok, beleza. Na verdade, só o comentário final, em cima dessa pergunta de Johnny aí, eles fizeram o docking ou eles fizeram a determinação estrutural por cristalografia? Porque no artigo está falando que eles fizeram... Mesmo. Exatamente, eles fizeram o estudo experimental e aí viram o cristal com o DSM-1, com o 265, como ele se acomodava para ter isso. Isso, o que ele fez de imagem foi a determinação via raio-x para ter noção da estrutura. Aí eu que vacilei. Tá, tranquilo. Só para reforçar isso aí, porque o guia que ele estava utilizando era potência. Na medida que melhorava a potência, otimiza. Otimiza, piorou a potência, não otimiza. Então, quando ele chegou no patamar aí que a gente já discutiu de otimização de potência, falou, vou ver isso agora, como isso experimentalmente se comporta, para ver se eu consigo acessar algum outro sítio ou cavidade aí. Então, ele consegue ter o cristal, então, pelo menos esses dois aí, que inclusive está o PDB citado lá no trabalho, que é o 4RX0 e o outro 3I65, né? Ok, tendo nenhuma mais pergunta, a gente agradece aí a Neto pela apresentação.